Art. 129. Art. 129. A publicidade das licitações será assegurada, e, no caso de concorrência, mediante publicação, em órgão oficial e na imprensa diária, com antecedência mínima de 30 dias, de notícia resumida de sua abertura, com indicação do local em que os interessados poderão obter o edital e todas as informações necessárias. E, no caso de tomada de preços, mediante a fixação de edital, com antecedência mínima de 15 dias, em local acessível aos interessados e comunicação às entidades de classe, que os representem. Parágrafo único. A administração poderá utilizar outros meios de informação ao seu alcance para maior divulgação das licitações, com o objetivo de ampliar a área de competição. Art. 130. Art. 130. No edital indicar-se-á, com antecedência prevista, pelo menos, dia, hora e local. E, quem receberá as propostas. E, condições de apresentação de propostas e da participação na licitação. E, critério de julgamento das propostas. V, descrição sucinta e precisa da licitação. V, local em que serão prestadas informações e fornecidas plantas, instruções, especificações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto da licitação. V, prazo máximo para cumprimento do objeto da licitação. V, natureza de garantia, quando exigida. Art. 131. Art. 131. Na habilitação às licitações, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa, à personalidade jurídica, à capacidade técnica, à idoneidade financeira. Art. 132. Art. 132. As licitações para obras ou serviços admitirão os seguintes regimes de execução: empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, administração contratada. Art. 133. Art. 133. Na fixação de critérios para julgamento das licitações levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de qualidade, rendimento, preços, condições de pagamento, prazos e outras pertinentes estabelecidas no edital. Parágrafo único. Será obrigatória a justificação escrita da autoridade competente, sempre que não for escolhida a proposta de menor preço. Art. 134. Art. 134. As obrigações, decorrentes de licitação ultimada, constarão de contrato bilateral, obrigatório nos casos de concorrência e facultativo nos demais casos, a critério da autoridade administrativa. Outros documentos hábeis, tais como cartas contratos, empenho de despesas, autorizações de compra e ordens de execução de serviço. Parágrafo 1º. Será fornecida aos interessados, sempre que possível, a minuta do futuro contrato. Parágrafo 2º. Será facultado a qualquer participante da licitação conhecimento dos termos do contrato celebrado. Art. 135. Art. 135. Será facultativa, a critério da autoridade competente, a exigência de prestação de garantia por parte dos licitantes segundo as seguintes modalidades: calção em dinheiro, em títulos da dívida pública ou fidejussória, fiança bancária, seguro-garantia. Art. 136. Art. 136. Os fornecedores ou executantes de obras ou serviços estarão sujeitos às seguintes penalidades: multa, prevista nas condições de licitação, suspensão do direito de licitar, pelo prazo que a autoridade competente fixar, segundo a gradação que for estipulada em função da natureza da falta, declaração de inidoneidade para licitar na administração federal. Parágrafo único. A declaração de inidoneidade será publicada no órgão oficial. Art. 137. Art. 137. Os recursos admissíveis em qualquer fase da licitação ou da execução serão definidos em regulamento. Art. 138. Art. 138.
é facultado à autoridade imediatamente superior àquela que proceder à licitação anulá-la por sua própria iniciativa. Art. 139. Art. 139. A licitação só será iniciada após definição suficiente do seu objeto e, se referente a obras, quando houver anteprojeto e especificações bastantes para perfeito entendimento da obra a realizar. Parágrafo único. O disposto na parte final deste artigo não se aplicará quando a licitação versar sobre taxa única de redução ou acréscimo dos preços unitários objeto de tabela de preços oficial. Art. 140. Art. 140. A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. Art. 141. Art. 141. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral e o julgamento das concorrências e tomadas de preços deverão ser confiados à comissão de, pelo menos, 3 membros. Art. 142. Art. 142. As licitações de âmbito internacional ajustar-se-ão às diretrizes estabelecidas pelos órgãos responsáveis pela política monetária e pela política de comércio exterior. Art. 143. Art. 143. As disposições deste título aplicam-se, no que couber, às alienações, admitindo-se o leilão, neste caso, entre as modalidades de licitação. Art. 144. Art. 144. A elaboração de projetos poderá ser objeto de concurso, com estipulações de prêmios aos concorrentes classificados, obedecidas as condições que se fixarem em regulamento. Título 13, da Reforma Administrativa Art. 145. Art. 145. A administração federal será objeto de uma reforma de profundidade para ajustá-la às disposições da presente lei, especialmente, às diretrizes e princípios fundamentais enunciados no título 2º, tendo-se como revogadas, por força desta lei, e à medida que sejam expedidos os atos a que se refere o art. 146, parágrafo único, alínea B, as disposições legais que forem com ela colidentes ou incompatíveis. Parágrafo único. A aplicação da presente lei deverá objetivar, prioritariamente, a execução ordenada dos serviços da administração federal, segundo os princípios nela enunciados e com apoio na instrumentação básica adotada, não devendo haver solução de continuidade. Art. 146. Art. 146. A reforma administrativa, iniciada com esta lei, será realizada por etapas, à medida que se forem ultimando as providências necessárias à sua execução. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o Poder Executivo a. Promoverá o levantamento das leis, decretos e atos regulamentares que disponham sobre a estruturação, funcionamento e competência dos órgãos da administração federal, com o propósito de ajustá-los às disposições desta lei. B. Obedecidas as diretrizes, princípios fundamentais e demais disposições da presente lei e respeitado o disposto na Constituição Federal, quando a competência do Poder Legislativo expedirá progressivamente os atos de reorganização, reestruturação, lotação, definição de competência, revisão de funcionamento e outros necessários à efetiva implantação da reforma. C. Proporá ao Congresso Nacional as medidas complementares de natureza legislativa que se fizerem necessárias. Art. 147. Art. 147. A orientação, coordenação e supervisão das providências de que trata este título ficarão a cargo do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, podendo, entretanto, ser atribuídas a um ministro extraordinário para a reforma administrativa, caso em que a este caberão os assuntos de organização administrativa. Art. 148. Art. 148.
Para atender às despesas decorrentes de execução da reforma administrativa, fica autorizada a abertura pelo Ministério da Fazenda do crédito especial de INCR 20.00000000 dólares, 20 milhões de cruzeiros novos, com vigência nos exercícios de 1967 a 1968. Parágrafo 1º. Os recursos do crédito aberto neste artigo incorporar-se-ão ao Fundo de Reforma Administrativa, que poderá receber doações e contribuições destinadas ao aprimoramento da administração federal. Parágrafo 2º. O Fundo de Reforma Administrativa, cuja utilização será disciplinada em regulamento, será administrado por um órgão temporário de implantação da reforma administrativa, que funcionará junto ao ministro responsável pela reforma administrativa. Art. 149. Art. 149. Na implantação da reforma programada, inicialmente, a organização dos novos ministérios e bem assim, prioritariamente, a instalação dos órgãos centrais, a começar pelos de planejamento, coordenação e de controle financeiro, art. 22, item I, e pelos órgãos centrais dos sistemas, art. 31. Art. 150. Art. 150. Até que os quadros de funcionários sejam ajustados à reforma administrativa, o pessoal que os integra, sem prejuízo de sua situação funcional para os efeitos legais, continuará a servir nos órgãos em que estiver lotado, podendo passar a ter exercício, mediante requisição, nos órgãos resultantes de desdobramento ou criados em virtude da presente lei. Art. 151. Art. 151. O ministro responsável pela reforma administrativa terá, também, as seguintes missões: i. Orientar e coordenar os estudos de que trata o título 11, capítulo I, Normas Gerais. I. Orientar e coordenar a revisão das lotações das unidades administrativas. I. Orientar e coordenar as providências concernentes ao pessoal ocioso. IV. Superintender os estudos que devem ser realizados para a constituição, em bases definitivas, do assessoramento superior da administração civil. Parágrafo único. O ministro responsável pela reforma administrativa contará com a estreita cooperação do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, DASP. Art. 152. Art. 152. A finalidade e as atribuições dos órgãos da administração direta regularão o estabelecimento das respectivas estruturas e lotações de pessoal. Art. 153. Art. 153. Para a implantação da reforma administrativa poderão ser ajustados estudos e trabalhos técnicos a serem realizados por pessoas físicas ou jurídicas, nos termos das normas que se estabelecerem em decreto. Art. 154. Art. 154. Os decretos e regulamentos expedidos para a execução da presente lei disporão sobre a subordinação e vinculação de órgãos e entidades aos diversos ministérios, em harmonia com a área de competência destes, disciplinando a transferência de repartições e órgãos. Título 14, das Medidas Especiais de Coordenação. Capítulo 1, da Ciência e Tecnologia. Art. 155. Art. 155. O Poder Executivo poderá atribuir a um ministro extraordinário para a Ciência e Tecnologia a missão de coordenar iniciativas e providências que contribuam ao estímulo e intensificação das atividades nesse setor, visando ao progresso do país e sua maior participação nos resultados alcançados no plano internacional. Parágrafo 1º. A missão atribuída ao ministro extraordinário terá a duração que for determinada pelo Presidente da República, vinculando-se ao referido ministro, nesse período, o Conselho Nacional de Pesquisas, a Comissão Nacional de Energia Nuclear e os órgãos de atividades espaciais. Parágrafo 2º. A função do ministro extraordinário será principalmente de coordenação e estímulo. Capítulo 2, da Política Nacional de Saúde. Art. 156. Art. 156. A formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde, em âmbito nacional e regional, caberá ao Ministério da Saúde.
Parágrafo 1º. Com o objetivo de melhor aproveitar recursos e meios disponíveis e de obter maior produtividade, visando a proporcionar efetiva assistência médico-social à comunidade, promoverá o Ministério da Saúde a coordenação, no âmbito regional das atividades de assistência médico-social, de modo a entrosar as desempenhadas por órgãos federais, estaduais, municipais, do Distrito Federal, dos territórios e das entidades do setor privado. Parágrafo 2º. Na prestação da assistência médica, dar-se-á preferência à celebração de convênios com entidades públicas e privadas, existentes na comunidade. Parágrafo 3º. A assistência médica da Previdência Social, prestada sob a jurisdição do Ministério do Trabalho e Previdência Social, obedecerá, no âmbito nacional e regional, à Política Nacional de Saúde. Capítulo 3º. Do Abastecimento Nacional. Art. 157. Art. 157. O governo poderá atribuir a responsabilidade pela Política Nacional de Abastecimento e sua execução ao Ministro de Estado da Agricultura, ao qual ficará vinculada a Superintendência Nacional do Abastecimento, SUNAB, ou a um ministro extraordinário, caso em que a SUNAB estará vinculada. Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses, o ministro contará com o assessoramento de uma comissão para a coordenação da Política Nacional de Abastecimento e articulação com os interessados, por ele presidida, integrada por representantes de ministérios e pelo superintendente da SUNAB, que será o secretário executivo da comissão. Art. 158. Art. 158. Se não considerar oportunas as medidas consubstanciadas no artigo anterior, o governo poderá atribuir a formulação e coordenação da Política Nacional do Abastecimento a uma Comissão Nacional de Abastecimento, órgão interministerial, cuja composição, atribuições e funcionamento serão fixados por decreto e que contará com o apoio da Superintendência Nacional do Abastecimento. Art. 159. Art. 159. Fica extinto o Conselho Deliberativo da Superintendência Nacional do Abastecimento, de que trata a Lei Delegada N5, de 26 de setembro de 1962. Art. 160. Art. 160. A Superintendência Nacional do Abastecimento ultimará, no mais breve prazo, a assinatura de convênios com os estados, Prefeitura do Distrito Federal e territórios com o objetivo de transferir-lhes os encargos de fiscalização atribuídos àquela superintendência. Capítulo 4. Da integração dos transportes. Art. 161. Art. 161. Ficam extintos os conselhos setoriais de transportes que atualmente funcionam junto às autarquias do Ministério da Aviação e Obras Públicas, sendo as respectivas funções absorvidas pelo Conselho Nacional de Transportes, cujas atribuições, organização e funcionamento serão regulados em lei. Art. 162. Art. 162. Tendo em vista a integração em geral dos transportes, a coordenação entre os Ministérios da Aeronáutica e dos Transportes será assegurada pelo Conselho Nacional de Transportes, que se pronunciará obrigatoriamente quanto aos assuntos econômico-financeiros da aviação comercial e, em particular, sobre a. Concessão de linhas, tanto nacionais como no exterior. b. Tarifas. c. Subvenções. d. Salários, de acordo com a política salarial do governo. Art. 163. Art. 163. O Conselho será presidido pelo Ministro de Estado dos Transportes e dele participará, como representante do Ministério da Aeronáutica, o chefe do órgão encarregado dos assuntos da aeronáutica civil. Art. 164. Art. 164. O Poder Executivo, se julgar conveniente, poderá formular integração no Ministério dos Transportes, das atividades concernentes à aviação comercial, compreendendo linhas aéreas regulares, subvenções e tarifas, permanecendo sob a competência da Aeronáutica Militar as demais atribuições constantes do item 4º e as do item V do parágrafo único do art. 63 e as relativas ao controle de pessoal e das aeronaves. Parágrafo 1º. A integração poderá operar-se gradualmente,
celebrando-se, quando necessário, convênios entre os dois ministérios. Parágrafo 2º. Promover-se-á, em consequência, o ajuste das atribuições cometidas ao Conselho Nacional de Transportes nesse particular. Capítulo 5 das Comunicações Art. 165. Art. 165. O Conselho Nacional de Telecomunicações, cujas atribuições, organização e funcionamento serão objeto de regulamentação pelo Poder Executivo, passará a integrar, como órgão normativo, de consulta, orientação e elaboração da Política Nacional de Telecomunicações, a estrutura do Ministério das Comunicações, logo que este se instale, e terá a seguinte composição: I. Presidente, o Secretário-Geral do Ministério das Comunicações. I. Representante do Estado-Maior das Forças Armadas. I. Representante do Ministério da Educação e Cultura. I. Representante do Ministério da Justiça. V. Representante do Ministério do Interior. V. Representante do Ministério da Indústria e Comércio. V. Representante dos Correios e Telégrafos. V. Representante do Departamento Nacional de Telecomunicações. X. Representante da Empresa Brasileira de Telecomunicações. X. Representante das empresas concessionárias de serviços de telecomunicações. Parágrafo único. O Departamento Nacional de Telecomunicações passa a integrar, como órgão central, art. 22, inciso 2º, o Ministério das Comunicações. Art. 166. Art. 166. A exploração dos troncos interurbanos, a cargo da Empresa Brasileira de Telecomunicações, poderá, conforme as conveniências econômicas e técnicas do serviço, ser feita diretamente ou mediante contrato, delegação ou convênio. Parágrafo único. A Empresa Brasileira de Telecomunicações poderá ser acionista de qualquer das empresas com que tiver tráfego mútuo. Art. 167. Art. 167. Fica o Poder Executivo autorizado a transformar o Departamento dos Correios e Telégrafos em entidade de administração indireta, vinculada ao Ministério das Comunicações. Capítulo 6 da Integração das Forças Armadas Art. 168. Art. 168. O Poder Executivo promoverá estudos visando a criação do Ministério das Forças Armadas para oportuno encaminhamento do projeto de lei ao Congresso Nacional. Art. 169. Art. 169. Como medida preparatória e preliminar à criação do Ministério, a garantia da mais perfeita integração das Forças Armadas e a coordenação de suas atividades poderão ser na forma dos artigos 36, 37 e parágrafo único e 50 da presente lei. Título 15, das Disposições Gerais. Capítulo 1, das Disposições Iniciais art. 170. Art. 170. O Presidente da República, por motivo relevante de interesse público, poderá evocar e decidir qualquer assunto na esfera da administração federal. Art. 171. Art. 171. A administração dos territórios federais, vinculados ao Ministério do Interior, exercer-se-á através de programas plurianuais, concordantes em objetivos e etapas com os planos gerais do governo federal. Art. 172. Art. 172. O Poder Executivo assegurará autonomia administrativa e financeira no grau conveniente, aos serviços, institutos e estabelecimento incumbidos da supervisão ou execução de atividades de pesquisa ou ensino, de caráter industrial, e de outras que, por sua natureza especial, exijam tratamento diverso do aplicável aos demais órgãos de administração direta, observada, em qualquer caso, a supervisão ministerial. Parágrafo único. Os órgãos a que se refere este artigo terão, por denominação genérica de órgãos autônomos. Art. 173. Art. 173.
Os atos de provimento de cargos públicos ou que determinarem sua vacância, assim como os referentes a pensões, aposentadorias e reformas, serão assinados pelo Presidente da República ou, mediante delegação deste, pelos ministros de Estado, conforme se dispuser em regulamento. Art. 174. Art. 174. Os atos expedidos pelo Presidente da República ou ministros de Estado, quando se referirem a assuntos da mesma natureza, poderão ser objeto de um só instrumento, e o órgão administrativo competente expedirá os atos complementares ou apostilas. Art. 175. Art. 175. Para cada órgão da administração federal, haverá prazo fixado em regulamento para as autoridades administrativas exigirem das partes o que se fizer necessário à instrução de seus pedidos. Parágrafo 1º. As partes serão obrigatoriamente notificadas das exigências, por via postal, sob registro, ou por outra forma de comunicação direta. Parágrafo 2º. Satisfeitas as exigências, a autoridade administrativa decidirá o assunto no prazo fixado pelo regulamento, sob pena de responsabilização funcional. Art. 176. Art. 176. Ressalvados os assuntos de caráter sigiloso, os órgãos do serviço público estão obrigados a responder às consultas feitas por quaisquer cidadão, desde que relacionadas com seus legítimos interesses e pertinentes a assuntos específicos da repartição. Parágrafo único. Os chefes de serviço e os servidores serão solidariamente responsáveis pela efetivação de respostas em tempo oportuno. Art. 177. Art. 177. Os conselhos, comissões e outros órgãos colegiados que contarem com a representação de grupos ou classes econômicas diretamente interessados nos assuntos de sua competência, terão funções exclusivamente de consulta, coordenação e assessoramento, sempre que aquela representação corresponda a um número de votos superior a 1/3 do total. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo os órgãos incumbidos do julgamento de litígios fiscais e os legalmente competentes para exercer atribuições normativas e decisórias relacionadas com os impostos de importação e exportação, e medidas cambiais correlatas. Art. 178. As autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, integrantes da administração federal indireta, bem assim as fundações criadas pela União ou mantidas com recursos federais, sob supervisão ministerial, e as demais sociedades sob controle direto ou indireto da União, que acusem ocorrência de prejuízos, estejam inativas, desenvolvam atividades já atendidas satisfatoriamente pela iniciativa privada ou não previstas no objeto social, poderão ser dissolvidas ou incorporadas a outras entidades, a critério e por ato do Poder Executivo, resguardados os direitos assegurados aos eventuais acionistas minoritários, nas leis e atos constitutivos de cada entidade. Alterado pelo Decreto-Lei N. 2299, de 21 de novembro de 1986, do de 24 de novembro de 1986, texto anterior art. 178. Art. 178. As autarquias, empresas ou sociedades em que a União detenha a maioria ou a totalidade do capital votante e que acusem ocorrência de prejuízo continuado, poderão ser liquidadas ou incorporadas a outras entidades por ato do Poder Executivo, respeitados os direitos assegurados aos eventuais acionistas minoritários, se houver, nas leis e atos constitutivos de cada entidade art. 179. Art. 179. Observado o disposto no artigo 13 da Lei N. 4.320, de 17 de março de 1964, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral atualizará, sempre que se fizer necessário, o esquema de discriminação ou especificação dos elementos despesa orçamentária. Art. 180. Art. 180.
as atribuições previstas nos artigos 111 a 113, da Lei N. 4.320 de 17 de março de 1964, passam para a competência do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. Art. 181. Art. 181. Para os fins do título 13 desta lei, poderá o Poder Executivo i. Alterar a denominação de cargos em comissão, e reclassificar cargos em comissão, respeitada a tabela de símbolos vigor. E transformar funções gratificadas em cargos em comissão, na forma lei. E declarar extintos os cargos em comissão que não tiverem sido mantidos alterados ou recalcificados até 31 de dezembro de 1968. Art. 182. Art. 182. Nos casos dos incisos 2º e item do artigo 5º, e no do inciso I do mesmo artigo, quando se tratar de serviços industriais, o regime de pessoal será o da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos demais casos, e regime jurídico do pessoa será fixado pelo Poder Executivo. Art. 183. Art. 183. As entidades e organizações em geral, dotados de personalidade jurídica de direito privado, que recebem contribuições para fiscais e prestam serviços de interesse público ou social, estão sujeitas à fiscalização do Estado nos termos e condições estabelecidas na legislação pertinente a cada uma. Art. 184. Art. 184. Não haverá, tanto em virtude da presente lei como em sua decorrência, aumento de pessoal nos quadros de funcionários civis e nos das Forças Armadas. Art. 185. Art. 185. Incluem-se na responsabilidade do Ministério da Indústria e do Comércio a supervisão dos assuntos concernentes à indústria siderúrgica, à indústria petroquímica, à indústria automobilística, à indústria naval e à indústria aeronáutica. Art. 186. Art. 186. A taxa de marinha mercante, destinada a proporcionar à frota mercante brasileira melhores condições de operação e expansão, será administrada pelo órgão do Ministério dos Transportes, responsável pela navegação marítima interior. Art. 187. Art. 187. A coordenação do desenvolvimento de Brasília, CODEBRAS, passa a vincular-se ao ministro responsável pela reforma administrativa. Art. 188. Art. 188. Toda pessoa natural ou jurídica, em particular, o detentor de qualquer cargo público, é responsável pela segurança nacional, nos limites definidos em lei. Em virtude de sua natureza ou da pessoa do detentor, não há cargo civil ou militar, específico de segurança nacional, com exceção dos previstos órgãos próprios do Conselho de Segurança Nacional. Parágrafo 1º. Na administração federal, os cargos públicos civis, de provimento e comissão ou em caráter efetivo, as funções de pessoal temporário, de obras e os demais empregos sujeitos à legislação trabalhista, e podem ser exercidos por qualquer pessoa que satisfaz os requisitos legais. Parágrafo 2º. O cargo militar é aquele que, de conformidade com as disposições legais ou quadros de efetivos das Forças Armadas, só pode ser exercido por militar em serviço ativo. Capítulo 2º, dos bancos oficiais de crédito. Art. 189. Art. 189. Sem prejuízo de sua subordinação técnica à autoridade monetária nacional, os estabelecimentos oficiais de crédito manterão a seguinte vinculação: I. Ministério da Fazenda, Banco Central da República, Banco do Brasil, Caixas Econômicas Federais. Segundo, Ministério da Agricultura, Banco Nacional do Crédito Cooperativo, e Ministério do Interior, Banco de Crédito da Amazônia, Banco do Nordeste do Brasil, Banco Nacional da Habitação, e Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Capítulo 3º, da Pesquisa Econômico-Social Aplicada e do Financiamento de Projetos. Art. 190. Art. 190.
Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, sob a forma de fundação, o Instituto de Pesquisa Econômico-Social Aplicada, IPEA, com a finalidade de elaborar estudos, pesquisa e análises requeridos pela programação econômica de interesse imediato do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral quando se impuser, os dos demais ministérios, e que se regerá por estatutos aprovados por decreto do Presidente da República. Parágrafo 1º. O Instituto, vinculado ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, gozará de autonomia administrativa e financeira e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do seu ato constitutivo, com o qual serão apresentados os estatutos e o decreto que os aprovar. Parágrafo 2º. A União será representada nos atos de instituição da entidade pelo Ministro de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. Parágrafo 3º. O Instituto manterá intercâmbio com entidades de ensino, estudo e pesquisa nacionais e estrangeiras, interessadas em assuntos econômicos e sociais. Parágrafo 4º. O patrimônio do Instituto será constituído: a. pelas dotações orçamentárias e subvenções da União. B. pelas doações e contribuições de pessoas de direito público e de direito privado. C. pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes da prestação de serviços. D. pelo acervo do Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada, do Gabinete do Ministro Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica. Art. 191. Art. 191. Fica o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral autorizado, se o Governo julgar conveniente, a incorporar as funções de financiamento de estudo e elaboração de projetos e de programas do desenvolvimento econômico, presentemente afetos ao Fundo de Financiamento de Estudos e Projetos, FINEP, criado pelo Decreto N. 55.820, de 8 de março de 1965. Constituindo para esse fim uma empresa pública cujos estatutos serão aprovados por decreto, e que exercerá todas as atividades correlatadas de financiamento de projetos e programas e de prestação de assistência técnica, essencial ao planejamento econômico e social, podendo receber doações e contribuições e contrair empréstimos de fontes internas e externas. Capítulo 4, dos Serviços Gerais Art. 192 Art. 192. O Sistema de Serviços Gerais, abrangendo a administração patrimonial, a de edifícios e instalações e a de material, compreende: i. órgão central normativo, Secretaria-Geral, do Ministério da Fazenda. i. órgãos setoriais, Departamento de Administração dos Ministérios Civis e órgãos equivalentes dos Ministérios Militares. i. órgão operacional, Departamento de Serviços Gerais, criado pela presente lei, e subordinado ao Ministério da Fazenda. Art. 193. Art. 193. Os serviços gerais regem-se pelas leis e regulamentos, e pelas normas, para sua complementação, forem expedidas pelo órgão central do sistema. Parágrafo 1º. A atividade normativa será centralizada na Secretaria-Geral, do Ministério da Fazenda, com apoio no Departamento de Serviços Gerais do mesmo Ministério. Parágrafo 2º. A administração e gestão das atividades de serviços gerais serão descentralizadas pelos ministérios, onde serão disciplinados segundo as peculiaridades de cada um, observadas as normas que vigorarem. Art. 194. Art. 194. Constituem atribuições principais do Departamento de Serviços Gerais, no que respeita aos órgãos da administração direta do Serviço Público Federal. E, quanto à administração patrimonial, a organização do cadastro dos bens imóveis da União, contendo elementos que permitam sua identificação e contabilização pela Inspetória-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda e órgãos equivalentes dos ministérios. B. Elaboração de normas para aquisição, alienação, arrendamento e cessão de imóveis. C. Elaboração de normas para a arrecadação das rendas provenientes do patrimônio imobiliário da União. D. Elaboração de normas de fiscalização e inspeção de bens imóveis e verificação de seu emprego e utilização. I. Quanto à administração de edifícios e instalações,
A. Preparo de um programa geral, e seu desdobramento em etapas, para conveniente instalação de serviços federais, de natureza administrativa, no território nacional. B. Estudo de normas para implementação, pelos ministérios, do programa que for aprovado pelo governo. C. Estudo de normas para administração dos edifícios e instalações. D. Elaboração de padrões de conservação e manutenção de bens e equipamentos. E. Fiscalização das medidas aprovadas. E. Quanto à administração de material. A. Estudos de classificação, especificação e do catálogo de material de uso comum, em colaboração com os setores técnicos interessados, do serviço público e do setor privado, para a aprovação do governo. B. Relação das compras que o governo julgue conveniente centralizar. C. Elaboração de normas de recuperação e redistribuição de material. D. Elaboração de normas de alienação de materiais considerado desnecessário. Art. 195. Art. 195. A alienação de bens da União dependerá de autorização em decreto e será sempre precedida de parecer do Departamento de Serviços Gerais, do Ministério da Fazenda, quanto à sua oportunidade e conveniência. Parágrafo único. A alienação ocorrerá quando não houver interesse econômico e social em manter o imóvel no domínio da União, nem inconveniente quanto à defesa nacional no desaparecimento do vínculo da propriedade. Art. 196. Art. 196. Com a instalação do Departamento de Serviços Gerais, ficarão extintos o Serviço do Patrimônio da União e o Departamento Federal de Compras, do Ministério da Fazenda, e a Divisão de Edifícios Públicos, do DASP, cujos acervos, pessoal e recursos são transferidos para o novo departamento. Art. 197. Art. 197. Departamento de Serviços Gerais atuará, diretamente ou através de convênios e ajustes que celebrar, ou de agentes autorizados. Capítulo 5 do Ministério das Relações Exteriores. Art. 198. Art. 198. Lavando em conta as peculiaridades do Ministério das Relações Exteriores, o Poder Executivo adotará a estrutura orgânica e funcional estabelecida pela presente lei, e, no que couber, o disposto no seu título 11. Capítulo 6 dos novos ministérios e dos cargos. Art. 199. Art. 199. Ficam criados e o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, com a absorção dos órgãos subordinados ao Ministro Extraordinário para o Planejamento e Coordenação, subordinados ao Ministro Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica. E o Ministério do Interior, com a absorção dos órgãos subordinados ao Ministério Extraordinário para a Coordenação dos Organismos Regionais. E o Ministério das Comunicações, que absorverá o Conselho Nacional de Telecomunicações, o Departamento Nacional de Telecomunicações e o Departamento dos Correios e Telégrafos. Art. 200. Art. 200. O Ministério da Justiça e Negócios Interiores passa a denominar-se Ministério da Justiça. Art. 201. Art. 201. O Ministério da Aviação e Obras Públicas passa a denominar-se Ministério dos Transportes. Art. 202. Art. 202. O Ministério da Guerra passa a denominar-se Ministério do Exército. Art. 203. Art. 203. O Poder Executivo expedirá os atos necessários à efetivação do disposto no artigo 199, observadas as normas da presente lei. Art. 204. Art. 204. Fica alterada a denominação dos cargos de Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, Ministro de Estado da Aviação e Obras Públicas e Ministro de Estado da Guerra, para, respectivamente, Ministro de Estado da Justiça, Ministro de Estados dos Transportes e Ministro de Estado do Exército. Art. 205. Art. 205. Ficam criados os seguintes cargos: e Ministros de Estado do Interior, das Comunicações e do Planejamento e Coordenação Geral. E, em comissão,
A. Em cada Ministério Civil, Secretário-Geral e Inspetor-Geral de Finanças. B. Consultor jurídico, em cada um dos ministérios seguintes: Interior, Comunicações, Minas e Energia, e Planejamento e Coordenação Geral. C. Diretor do Centro de Aperfeiçoamento, no Departamento Administrativo do Pessoal Civil, DASP. D. Diretor Geral do Departamento dos Serviços Gerais, no Ministério da Fazenda. Parágrafo único. À medida que se forem vagando, os cargos de consultor jurídico atualmente providos em caráter efetivo passarão a sê-lo em comissão. Art. 206 Art. 206. Ficam fixados da seguinte forma os vencimentos dos cargos criados no artigo 205, e, Ministro de Estado, igual aos dos Ministros de Estado existentes, e, Secretário-Geral e Inspetor-Geral de Finanças, símbolo LC, e, Consultor Jurídico, igual ao dos consultores jurídicos dos ministérios existentes, e, Diretor do Centro de Aperfeiçoamento, símbolo 2, C. V. Diretor-Geral do Departamento de Serviços Gerais, símbolo LC. Parágrafo único. O cargo de Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, símbolo 1º, C, passa a denominar-se Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, DASP, símbolo 1º, C. Art. 207. Art. 207. Os ministros de Estado extraordinários instituídos no artigo 37 desta lei terão o mesmo vencimento, vantagens e prerrogativas dos demais ministros de Estado. Art. 208. Art. 208. Os ministros de Estado, os chefes dos gabinetes civil e militar da Presidência da República e o chefe do Serviço Nacional de Informações perceberão uma representação mensal correspondente a 50% dos vencimentos. Parágrafo único. Os secretários-gerais perceberão idêntica representação mensal correspondente a 30% dos seus vencimentos. Título 16, das disposições transitórias. Art. 209. Art. 209. Enquanto não forem expedidos os respectivos regulamentos e estruturados seus serviços, o Ministério do Interior, o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e o Ministério das Comunicações ficarão sujeitos ao regime de trabalho pertinente aos ministérios extraordinários que antecederam os dois primeiros daqueles ministérios no que concerne ao pessoal, à execução de serviços e à movimentação de recursos financeiros. Parágrafo único. O Poder Executivo expedirá decreto para consolidar as disposições regulamentares que, em caráter transitório, deverão prevalecer. Art. 210. Art. 210. O atual Departamento Federal de Segurança Pública passa a denominar-se Departamento de Polícia Federal, considerando-se automaticamente substituída por esta denominação a menção anterior constante de quaisquer leis ou regulamentos. Art. 211. Art. 211. O Poder Executivo introduzirá, nas normas que disciplinam a estruturação e funcionamento das entidades da administração indireta, as alterações que se fizerem necessárias à efetivação do disposto na presente lei, considerando-se revogadas todas as disposições legais colidentes com as diretrizes nela expressamente consignadas. Art. 212. Art. 212. O atual Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, é transformado em Departamento Administrativo do Pessoal Civil, DASP, com as atribuições que, em matéria de administração de pessoal, são atribuídas pela presente lei ao novo órgão. Art. 213. Art. 213. Fica o Poder Executivo autorizado, dentro dos limites dos respectivos créditos, a expedir decretos relativos às transferências que se fizerem necessárias de dotações do orçamento ou de créditos adicionais requeridos pela execução da presente lei. Título 17, das disposições finais art. 214. Art. 214. Esta lei entrará em vigor em 15 de março de 1967.
observado o disposto nos parágrafos do presente artigo e ressalvadas as disposições cuja vigência, na data da publicação, seja por ela expressamente determinada. Parágrafo 1º. Até a instalação dos órgãos centrais incumbidos da administração financeira, contabilidade e auditoria, em cada ministério, artigo 22, serão enviados ao Tribunal de Contas, para o exercício da auditoria financeira. A. Pela Comissão de Programação Financeira do Ministério da Fazenda, os atos relativos à programação financeira de desembolso. B. Pela Contadoria Geral da República e pelas contadorias secionais, os balancetes de receita e despesa. C. Pelas repartições competentes, o rol de responsáveis pela guarda de bens, dinheiros e valores públicos e as respectivas tomadas de conta, nos termos da legislação anterior à presente lei. Parágrafo 2º. Nos ministérios militares, cabe aos órgãos que forem discriminados em decreto as atribuições indicadas neste artigo. Art. 215. Art. 215. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, em 25 de fevereiro de 1967. 146 da Independência 79 da República.